esta cosmovisión deben ser cuestionadas. Y para terminar, les dejo acá esta cita del Dalai Lama, que hace el mismo llamado a lo que es un cambio de paradigma. La relatividad y la mecánica cuántica sugieren que debemos abolir por principio la separabilidad entre sujeto y objeto, y con ella todas nuestras certezas acerca de la objetificabilidad de los datos empíricos de los que disponemos. Estoy convencido de que existe una íntima relación entre nuestra interpretación conceptual del mundo, nuestra visión de la existencia humana y su potencial y los valores éticos que guían nuestro comportamiento. Muchas gracias. Muito obrigado, professora Maria Duran, da Colômbia, pela profundidade e abrangência de sua colocação. Nós abrimos muito bem, acho que não foi por acaso, inverti um pouco a ordem, deixando... Alô? 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 Cortaram a voz. Alô? Alô, alô. Aí, ok? Tá. Então, eu estava dizendo que queria agradecer a Maria pela profunda e abrangente exposição, fazendo jus aos grandes mestres que nós temos em toda a América Latina, e que você citou, vários deles. Acho que essa terra tem do que se orgulhar em termos de pensar o nosso pensar. Então, acho que essa contribuição foi fundamental. E ela abre como uma luva, que às vezes pode ser um pouco forte, mas é uma forma de você abordar os fenômenos complexos, ou seja, pelas bordas, né? Então, a pergunta é essa, uma das tantas perguntas que a professora Maria nos deixou. O que a nossa forma de pensar e de entender a natureza e o mundo, tem a ver com essa relação que nós estamos discutindo hoje à tarde aqui, a relação entre a formação profissional e a sustentabilidade. Eu motivo-os a participarem, já vejo que temos uma, duas, três questões. Gosto de dar preferência para aqueles que querem também fazer uso da palavra, porque o Espírito fala pelas nossas bocas. Então, por favor, se tiver alguém que quer fazer uso da palavra, que se aproxime aqui, para que a gente possa contar com a sua opinião, com a sua ideia. A Dayana vai nos ajudar aqui. Enquanto o primeiro colega fala, a professora Maria tem tempo de ler as questões e ver se pode fazer um tipo de uma síntese da sua contribuição a essas questões. Então, por favor, eu peço que o colega... Tem um microfone para ele? Eu peço que o colega se apresente, diga o seu nome e dê a sua contribuição. É esse mesmo aqui, então, colega. Boa tarde. Eu sou Sandro, eu sou professor de Educação Ambiental da Faculdade de Tecnologia da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Então, eu gostaria inicialmente de agradecer a abertura que o professor Daniel fez, porque colocar-nos no contexto é importante. E, às vezes, a gente esquece desses momentos importantes, perdemos tempo, nós não perdemos tempo, nós nos situamos, isso é bastante importante. Eu gostaria de duas perguntas que imagino que estejam nos corações e mentes de todos nós. O que fazer com essas ideias na próxima segunda-feira, quando voltamos para as nossas instituições? Alguns dando aula, outros assistindo aula, outros como técnicos administrativos. Como essas ideias que fazem sentido, ou parecem fazer sentido, e que nos emocionam muitas vezes, e que parecem distantes, como é que elas podem se materializar, decantar no nosso dia a dia? Eu me fiz essas perguntas há muito tempo. Parece que a Maria e eu temos muitos mestres conhecidos e similares.
eu fui fazer uma pergunta sobre o que é profissional, educação profissional. E eu fui no dicionário. E no dicionário diz que profissão é dizer publicamente aquilo que eu sei, aquilo que eu sinto e aquilo no que eu acredito. Então, formar um profissional é muito mais do que transferir conteúdos para uma pessoa. É fazer com que a pessoa sinta coisas, perceba os seus sentimentos, os seus afetos. E aí está a dimensão ética, pelo menos segundo Spinoza, a dimensão ética é descobrir as causas daquilo que te afeta. Isso aumenta a potência de ação da pessoa, e essa é a educação ética. E é principalmente uma educação política, fazer com que a gente descubra quais os nossos posicionamentos a respeito disso. E aí a questão é muito simples de entender, difícil de colocar na prática. Eu tenho que abrir mão dos meus conteúdos. Simples. Eu não posso completar todas as minhas 60 horas das minhas disciplinas com 60 horas de discursos de transmissão de conteúdo. Quando que o meu estudante vai discutir o conteúdo? Vai ver o sentido do conteúdo que eu estou dando? Quando que nós vamos debater? Quando que eu vou ver qual é o posicionamento que ele tem, que tem que ser diferente do meu? Eu não quero uma série de Sandros iguais a mim. Muito pelo contrário. Então, eu acho que nós temos que ser mais humildes e diminuir as nossas cargas de disciplina. Principalmente na educação tecnológica, diminuir o número de disciplinas tecnológicas. Não é possível um tecnólogo que não discuta sociologia, porque a tecnologia, diferentemente do que nós escutamos hoje de manhã, com o Mad Dog, ela é política. Sinto muito, software livre é uma visão de mundo, é político, não é econômico. Muito obrigado. Muito obrigado, Sandro. Muito obrigado, Sandro. Acho que as contribuições de vocês vão trazer essa dimensão do pé, que a gente chama, ou seja, a dimensão do caminhar, né? O que fazer para reconstruir um currículo se nós já temos um currículo exaustivo? Uma questão muito importante. Tem uma pessoa a mais para falar, então nós vamos fazer uma primeira rodada e a professora Maria vai responder as primeiras 3 questões. Está bem, Maria? Então, por favor. Você quer que eu fale as questões em português? Acho que é melhor. São 2 só? Não precisa? Tá. Bueno, ¿aló? Sí. Bueno, espero haberlo entendido todo bien, en un 80%, de cómo materializar esas ideas. Cuando uno hace este tipo de trabajo y trabaja en epistemología ambiental, siempre termina esa confrontación. Bueno, a ver, resultados concretos. ¿Qué quieres hacer con eso? Eso es siempre la primera pregunta que le llegan a uno. Sin embargo, si uno mira lo que es la historia también de cómo se ha constituido nuestra visión de mundo hoy en día, también requirió de muchos filósofos, de mucho tiempo, para llegar a ser lo que somos hoy en día. ¿Cómo llegamos a ser lo que somos? ¿Qué es lo que fundamenta lo que somos hoy en día? Y eso claramente es filosófico. Y si lo miramos, lo que son todas las ciencias, simplemente pensar, por ejemplo, en ese individuo racional, y perdónenme, pero yo he trabajado mucho en la Facultad de Economía, entonces me conozco mis economistas, ¿no es cierto? Esa idea de individuo racional, por ejemplo, esa concepción de individuo, eso está profundamente arraigado en una filosofía occidental, que hay que revisar, evidenciar. ¿Qué significa pensar desde ese individuo? Hay que visualizar eso. La cuestión de lo que nos puede aportar la complejidad, la cuestión de ya no pensar de que hay una sola verdad. Por eso yo también digo, es que no es un mundo posible, sino son muchos mundos posibles. ¿Sí? O sea, si pensamos en alternativas, no va a ser la alternativa, no va a ser la otra solución, porque caemos otra vez en la trampa de esa modernidad. ¿Cómo se va a materializar?
mi apuesta como académica es la apuesta a lo que es la capacidad de asombro y la capacidad de creatividad en los estudiantes, que hay que fomentar, que hay que despertar y que hay que crear como esa inquietud intelectual para plantearse preguntas. Claro, se necesita ese espacio para discutir, como decías, que efectivamente son muy flojos y hay que empujar muchísimo para sacarles ahí para que discutan. No sé cómo sea aquí en Brasil, pero en fin, ¿no es cierto? Uno se da cuenta que tenemos problemas parecidos en las aulas de cómo los hacemos hablar hoy en día. Discutir, eso es un problema y eso es una de nuestras tareas como docentes. Entonces, eso al respecto. ¿Cómo motivar a educación ambiental? ¿Cómo instituir? ¿Cómo a mejor forma de instituir incentivos a educación? Pero cuando el método de incentivar la ciudadanía. Y la educación ambiental. ¿Cómo incentivar a educación ambiental y la ciudadanía? Es que por eso, yo en pregrado soy pedagoga, hice mi trabajo sobre mi basura es valiosa, educación ambiental pura de campo, así, cosa que ya esa tesis no la vuelvo a firmar. Por eso yo me he ido metiendo cada vez más en la cuestión de la epistemología y la formación de formadores, como quien dice, en la universidad, porque finalmente este problema, llevamos 40 años, por eso la introducción también tal cual como hice en mi ponencia, es que llevamos 40 años. Siempre dice, no, es que hay que educar a los chiquitos, a los niños. Sí, esos chiquitos ya tienen 30 años. ¿En qué andan? ¿Dónde están? Si realmente tuvimos éxito con la educación ambiental. Y eso, que en América Latina, creo yo, estamos